EMED, tá? Veio aqui do Rio Grande do Sul. Eu estou agradecidíssimo a ele aqui, porque ele tem toda a dificuldade de fazer qualquer evento, né, aqui em Salvador. E o Fernando, ele pegou e abraçou logo para falar sobre o Partido Liberal. Ele é liberal assim, na veia, tá? Formou ano passado, foi, Fernando? No passado. E daqui a pouco está indo para a ANMR, né, que é a Associação Nacional de Residentes. Tá? Nesse combate, ele vai falar aqui toda a história dele, que conseguiram até, inclusive, o DA, com muita dificuldade, o DCA, né? Pessoal de direita, então o Fernando está muito bom, muito preparado. Vocês vão ouvir ele aqui, quero deixar ele com vocês. Bem, boa tarde a todos. Vocês estão ouvindo? Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Dr. César pelo convite, agradecer a presença de todos vocês. Inicialmente eu vou me apresentar, então. Meu nome é Fernando Berti Machado. Eu me formei em dezembro do ano passado na Universidade Federal do Rio Grande, lá na zona sul do estado do Rio Grande do Sul. E eu fui, dentro desse processo de participação política nas entidades médicas estudantis, uma cria, um resultado também de todo aquele contexto conturbado que nós vivemos no ano de 2013. Eu sempre tive uma inclinação política de participação, mas até então eu nunca tinha exercido essa inclinação. E em 2013, com todo aquele contexto mais médicos, nós lideramos uma chapa para concorrer ao Diretório Acadêmico da Medicina na minha universidade. Nós visualizávamos que naquele momento o diretório acadêmico estava completamente estagnado e vinculado, inclusive, à linha ideológica do atual governo. Nós vencemos a eleição com uma certa folga, lideramos as manifestações que foram o conjunto de manifestações se tornou o segundo maior depois de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, mesmo a cidade sendo significativamente menor do que outras. E comecei a participar, a partir daquele momento, como membro dos estudantes, representante dos estudantes na comissão de planejamento do hospital para os próximos 10 anos, na comissão de transição do hospital que aderiu à IBSER, já participando. E as coisas foram crescendo. Fui começando a me envolver com grupos liberais, com o Clube Atlântico, que é uma organização do EPL, do Estudantes pela Liberdade, lá na minha cidade. Fui convidado a liderar uma chapa como candidato a presidente dessa chapa para o Diretório Central dos Estudantes da Universidade. Uma universidade federal com 15 mil alunos, que obviamente vocês devem imaginar que era um reduto completamente consolidado da esquerda no movimento estudantil, como diversas outras universidades federais do nosso país. Nós lideramos essa chapa, eu era coordenador geral. Lá a estrutura hierárquica se baseia em 3 cargos de coordenador geral que equivalem à presidência. E muita gente nos indagava que loucura era essa, como é que vocês vão ganhar um DCE dentro de uma universidade federal se assumindo como uma chapa de direita e de ideologia liberal. E eu sempre que era indagado assim, eu respondia da seguinte maneira: olha, nós vamos ganhar a eleição por um simples motivo, que é a primeira vez que nós vamos apresentar um projeto alternativo. Até então, as eleições eram marcadas por chapas de esquerda radical e esquerda moderada. E grande parte dos estudantes nem sequer iam votar justamente por isso, porque não se identificavam com aquele processo. Nós conseguimos, claro que duramente, isso envolveu muito interesse partidário da parte deles, muito dinheiro de partido nas eleições, mas nós conseguimos sensibilizar grande parte desses estudantes que não votavam. Eles votaram e nós vencemos a eleição com 65% dos votos na universidade. Na medicina nós fizemos 78% dos votos. E foi a primeira gestão liberal, primeira gestão de direita. Hoje já está na 3ª gestão na nossa universidade. Nós tivemos uma sequência, uma sucessão. E foi a 2ª cidade do estado do Rio Grande do Sul que teve essa experiência. A primeira foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Quem retirou a esquerda do poder lá foi Marcel Van Hatten, que hoje é deputado estadual no Rio Grande do Sul. Foi em 2004 a primeira vez. E depois disso, eu me envolvi mais profundamente ainda com os temas liberais, conheci pessoas de diferentes estados da medicina, Vinícius no Espírito Santo, diversos outros, e eles me convidaram para participar da fundação da Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil, da EMED-BR, que sempre foi uma proposta nossa desde 2013, existe uma contraposição à DENEM. Porque historicamente a DENEM sempre foi vinculada a uma ideologia de esquerda, especialmente ao partido que hoje se encontra no poder. Tanto é que Alexandre Padilha, Mozart Salles, Felipe Proenço, Vinícius Ximenes, todos os idealizadores do programa Mais Médicos saíram da DENEM. Nós criamos essa entidade sempre colocando como objetivo fundamental o interesse do estudante de medicina. Independentemente da orientação ideológica, da linha partidária, todos nós temos uma opção. Votamos em candidatos na última eleição, vamos votar na próxima, mas o que importa
nesses locais, nessas entidades médicas, é corresponder às demandas dos seus representados. Objetivamente, o que é interesse do estudante de medicina é o interesse da EMED. Nós não somos vinculados a partidos e a ideologias. Temos nossas preferências pessoais, mas isso não é levado para dentro das entidades. Então, essa é a minha apresentação. Me foi dada a missão de falar sobre a influência do sistema de saúde na formação do médico. Alguns slides até mesmo são iguais. Aquele da comparação do sistema de saúde do Canadá com a Alemanha é igual. Porque eu acredito, no fim, nós vamos poder falar sobre qual é o resultado de todas as anormalidades do Sistema Único de Saúde na formação do médico brasileiro. Mas antes disso, nós temos que contextualizar o porquê que essa formação desvirtuada, seja do ponto de vista técnico, seja pela doutrinação sofrida ao longo da universidade, ela é feita. Então, vamos começar da seguinte maneira. O Sistema Único de Saúde, previsto na Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, né, mas acho que hoje nós já podemos ter a clara ideia de que muito do que se estabelece como direito nessa Constituição, hoje apenas é tinta em papel e plenamente inexequível. Prega que o Sistema Único deve ser universal e gratuito. Aí vem a primeira falácia já. Não é um sistema gratuito. E no senso comum da grande maioria dos brasileiros, inclusive desses setores que eu mencionei ontem, eles bradam pela manutenção do sistema gratuito. Nós pagamos e pagamos muito caro pelo Sistema Único de Saúde. Ele não é nada gratuito. Na universidade mesmo, quando eu estava à frente do DCE, nós tivemos também uma experiência em relação às universidades federais. Também é um debate que ocorre muito fortemente, que as universidades não são gratuitas. E no aniversário da nossa universidade, nós lançamos uma postagem que indignou a administração central da reitoria, que dizia: parabéns FURG pelos seus 50 anos, universidade pública de qualidade, mas nada gratuita. E isso indignou a eles, mas obviamente faz parte do processo. Hoje, no ano de 2016, nós temos um sistema completamente caótico, com pequenas ilhas de excelência no Brasil. Mas mesmo nessas ilhas de excelência, nós vemos que a estrutura organizacional e administrativa é diferenciada em relação àquilo que se prega como geral para o Sistema Único de Saúde. Uma dessas ilhas de excelência é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, por exemplo. Mas por que ele é uma ilha de excelência? Ele tem uma estrutura diferente administrativa e tem uma injeção de recursos que é muito alta. Se você for comparar o recurso que é destinado ao HCPA em relação leito-habitante com outros hospitais, é cerca de 10 vezes maior. Por uma questão de força e de influência política. Então, ao longo dessa discussão, nós sempre acabamos naquela questão de que o grande problema do SUS se baseia em dois fatores, no binômio: gestão e financiamento / corrupção. Logicamente que esses são dois problemas muito significativos. Quanto ao problema de gestão, eu vou citar uma confidência que me foi dada pelo presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Dr. Paulo Argola. Eu esqueci de mencionar, eu fui diretor do núcleo acadêmico do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Ele contando uma certa passagem lá de uma conversa com um amigo pessoal, um amigo que era servidor público, esse amigo se aposentou, foi morar novamente na sua cidade do interior e assumiu a administração e investiu numa loja de materiais de construção. E depois de 6 ou 7 meses, essa loja de materiais de construção foi à falência. Depois que a loja de materiais de construção foi à falência, sem ele ter qualquer tipo de formação na área de saúde, o prefeito convidou ele para ser o secretário de saúde do município. Então, vocês vejam o estado do processo gerencial e da gestão em saúde no país. Isso também é uma culpa dos médicos e dos estudantes de medicina. Por quê? Nós temos a tendência, isso é justificável de certo lado, de nos interessarmos exclusivamente pela questão técnica da medicina. Nós temos uma formação muito deficiente desde a faculdade na questão administrativa, de processo gerencial, e nós acabamos inevitavelmente dominados e subordinados a pessoas que ocupam esses cargos sem a mínima qualificação. E somos obrigados a lidar com essas consequências. Então, será mesmo que o problema é unicamente ou predominantemente gestão e corrupção? Ao que tudo indica, todos os elementos nos levam a crer que o grande problema do Sistema Único de Saúde é o Sistema Único de Saúde. Pode passar. Então, alguns mitos do SUS. Como ele se organiza. Um dos mitos é que se diz que os mais ricos pagam para os mais pobres.
Ou seja, aqueles que têm uma condição socioeconômica melhor, pagam em números absolutos e proporcionais mais impostos para que, especialmente os mais pobres, quando houver necessidade, se utilizem do sistema. A realidade, em contraposição a isso, é que alguns recebem mais do que pagam, isso é evidente, embora seja raro. Existem casos, por exemplo, em que tratamentos ao custo de R$300 mil mensais hoje no Sistema Único de Saúde. Logicamente, esse paciente está recebendo muito mais do que ele contribuiu para tal. E outros, a grande maioria, paga muito mais do que recebe. A grande maioria dos pacientes não utiliza o Sistema Único de Saúde e paga, ou melhor, é retirado coercitivamente do bolso dessas pessoas por meio dos impostos para sustentar o Sistema Único de Saúde. A partir da classe média alta, se paga duplamente, porque quase todos têm um seguro privado de saúde. Então, a maioria da população pobre possui poucas intercorrências, isso é um dado estatístico, eu posso fornecer esse estudo, e seria muito mais eficiente que esse imposto, esse volume de recursos significativo que é retirado de uma maneira forçada, coercitiva, do bolso do cidadão, fosse deixado no próprio bolso do cidadão e ele, de acordo com as suas escolhas pessoais, de acordo com as suas circunstâncias, optasse pela melhor opção de acordo com as suas circunstâncias. A minoria utiliza o sistema de maneira recorrente e sem filtros. Isso é muito comum. Eu, por exemplo, faço plantões numa unidade de urgência e emergência na minha cidade, em que 90% dos meus atendimentos são consultas ambulatoriais, nada de urgência e emergência. Cerca de 50% desses 90% de atendimentos poderiam facilmente ser resolvidos, equacionados em casa. Com medicação que não necessita de prescrição médica, com observação. Ou seja, há um uso recorrente e irracional do sistema, nós vamos ver por quê um pouco mais adiante. Então, a questão fundamental do Sistema Único de Saúde é que ele é um sistema insustentável do ponto de vista econômico e, por consequência direta, insustentável do ponto de vista operacional. Os impostos que são retirados da população para a manutenção desse sistema, eles não têm a mínima relação com a qualidade do sistema. É um percentual fixo de recursos que é destinado independentemente da relação de atendimento, do nível de permanência daqueles pacientes, do tempo de permanência para a alta. Os investimentos são feitos através dos atendimentos versus investimentos reduzindo atendimentos. Essa é uma dicotomia em relação ao sistema público e ao sistema privado. Pode passar, por favor. O tratamento, em geral, no sistema público, ele é uma fonte de gastos. E no sistema privado é uma fonte de lucros. Como que nós vamos exemplificar isso? Exemplo, uma determinada unidade hospitalar necessita de uma reforma, hipoteticamente falando, da sua ala oncológica. No sistema público, em geral, essa reforma vai ocasionar que o volume de recursos destinado a ela seja retirado justamente da atividade fim, ou seja, do atendimento. Vai se fazer menos consulta, vai se fazer menos procedimento e menos cirurgia para custear aquela reforma. Já no sistema privado, em geral, o que ocorre é justamente o contrário. O volume de recursos gasto para aquela reforma é derivado do lucro dos atendimentos. Ou seja, um processo gerencial minimamente organizado que levou o lucro através dos atendimentos e o excedente é reinvestido no próprio hospital em outros setores. Então nós temos um conjunto de características desse sistema, que é um sistema de livre demanda, sem qualquer tipo de triagem ou filtro. Não falo aqui das triagens que existem em alguns hospitais, muito poucos de maneira qualificada na emergência, mas de uma triagem socioeconômica e mais profunda, e que abrange 200 milhões de pessoas. Ou seja, mesmo que você ganhe 20 mil reais por mês, ou que você ganhe 740 reais por mês, você tem acesso a esse sistema, sem qualquer tipo de análise, sem qualquer tipo de triagem, sem qualquer tipo de sistema de preços, algo elementar na economia moderna para que se gere o mínimo planejamento e processo gerencial. E isso faz com que o sistema seja absolutamente insustentável do ponto de vista econômico. Isso gera, como nós já dissemos, o uso irracional do sistema. Várias vezes, nessas 12 horas de plantão, nos plantões que eu faço, atendo 130, 140 pacientes, dos quais 70% a 80% no mínimo não havia necessidade de estar lá. E isso também tem uma relação
com a questão da cobrança ou não. Isso é inegável. Estava falando agora com um colega ali na plateia, que mesmo nós aqui, que podemos nos considerar diferenciados do ponto de vista cultural em relação à média da população brasileira, tenho certeza que se nós fôssemos, não sei se somos, usuários recorrentes do Sistema Único de Saúde, ao não ser exigido um pagamento no ato presencial, nós utilizamos, mesmo que inconscientemente, de maneira irracional, esse sistema. E há consolidada, por meio do senso comum na sociedade brasileira, em todas as sociedades, a ideia de que o imposto é um pagamento invisível. Você acha que você não está pagando por aquilo, você já está pagando e muito bem pelo imposto, mas se você não paga no ato presencial, evidentemente aquilo passa uma ideia de que é efetivamente um sistema gratuito, como muito se fala. Então nós temos aí a conclusão de que o SUS empobrece os mais pobres, ou seja, você retira grande parte dos recursos dessas pessoas por meio dos impostos, retira de todos, dos mais pobres ou dos mais ricos, mas evidentemente isso repercute de uma maneira mais significativa no bolso dos mais pobres. E você diminui a qualidade do sistema, porque você gera esse caos da relação oferta-demanda, filas absurdamente grandes, diminui a qualidade do sistema, e quem é o mais penalizado pelo Sistema Único de Saúde é justamente o mais pobre. E os grandes defensores do SUS dizem que justamente é a garantia dos mais pobres. Essa é a grande contradição. O mais pobre fica mais pobre ainda, porque é retirado o recurso, e ele é obrigado a utilizar um sistema com uma péssima qualidade. Outras consequências são o êxodo de médicos, né? Isso é inegável, a partir do momento em que o médico se consolida no mercado de trabalho, a não ser alguns abnegados ou que têm prazer pela docência, que querem estar vinculados a instituições de qualidade, que ainda são de qualidade, a grande maioria dos médicos busca o mercado privado, instituições privadas, seus consultórios, as suas clínicas. E outra consequência fundamental disso é que grande parte dos brasileiros hoje tem reduzido o seu senso de autorresponsabilidade em relação à saúde. Grande parte deles responsabiliza o médico e o Estado como tutor da sua saúde, e não ele próprio, como deveria ser. Então, outra questão muito complexa é claro que é um tabu muito grande nós contestarmos o Sistema Único de Saúde. Hoje eu vinha conversando com o Dr. César que até 5 anos atrás os ideais liberais no Brasil não eram absolutamente nada. Quem há 5 anos atrás contestasse o Sistema Único de Saúde seria apedrejado em qualquer local de manifestação. E dentro dessa discussão está a discussão. Nós temos que determinar se a saúde é um bem ou é um direito. Ela é uma mercadoria ou não é? Fora dos estigmas que aparentemente possam surgir quando você fala que a saúde é uma mercadoria. São estigmas gerados por aqueles mesmos segmentos a que eu me referi anteriormente. Então, será que nós não conseguiríamos justamente cumprir de maneira mais fiel o nosso juramento, prestar uma medicina mais qualificada, com uma maior atenção à relação médico-paciente, se a saúde fosse entendida como um sistema econômico como qualquer outro, com as suas peculiaridades, mas que tivesse um processo gerencial minimamente qualificado, ao invés dessa, digamos, sobreposição de sentimentos e emoções em relação a uma lógica racional de administração. Então hoje nós temos um sistema com altíssimo custo para a sociedade, grande parte dos impostos, né, com baixíssima qualidade e forte interferência e intervenção do Estado, que é inegavelmente a grande causa desse processo de deterioração. Um dos grandes símbolos que faz com que o SUS possa ser considerado hoje como um sistema fracassado, que não tem mínima perspectiva de futuro, é que todos os componentes dessa cadeia estão insatisfeitos. É muito difícil que você encontre um médico que defenda o Sistema Único de Saúde, que acredite que ele preste uma saúde de qualidade. Um enfermeiro, qualquer outro profissional de saúde, um gestor de plano de saúde, a grande maioria está em uma situação econômica dificílima, e até mesmo os gestores governamentais. Apesar de que, no que se refere a isso, o Sistema Único ainda continua sendo um capital político muito importante de domínio e até mesmo de vantagens econômicas. O governo, ele não se contenta, o Estado, apenas com a regulação do sistema estatal. Se você tem um sistema estatal, um Sistema Único de Saúde, que com toda certeza, e isso até mesmo aos olhos do governo é algo óbvio, apesar de que se declare o contrário, tem uma péssima qualidade, se oferece péssimas condições de trabalho aos seus profissionais, péssimos salários, e você permite
que o sistema privado seja um sistema oxigenado, com livre concorrência, com competição, com várias empresas oferecendo melhores serviços a um custo mais baixo, qual vai ser a primeira consequência disso tudo? O sistema público vai desmoronar. Vai ocorrer uma migração significativa de profissionais do sistema público para o sistema privado, inclusive aqueles que ainda permanecem pela questão da estabilidade, de um salário minimamente razoável, e que não encontram ainda o sistema privado tão bem consolidado a ponto de tomar essa decisão. E vai existir uma migração até mesmo de pacientes com um nível econômico como classe média baixa, que vai ter condições de pagar um plano de saúde que vai ser um pouco mais barato do que é hoje, por uma qualidade melhor. E você perde o capital político e de domínio do sistema como governo. Então o governo tem um claro interesse, isso não é ocasional. Isso é um interesse proposital do governo de manutenção do status quo de um sistema engessado do ponto de vista privado. A ANS, por exemplo, se vocês tiverem a oportunidade de consultar o índice de regulação da ANS, são os pré-requisitos para abrir uma operadora de saúde. São mais de 1000 páginas. É quase que inexequível, quase impossível você abrir uma operadora de saúde no Brasil. E isso, evidentemente, é proposital. Capitalismo de laços, capitalismo de compadrio, que a gente vê hoje na Operação Lava Jato, no caso das empreiteiras. O governo promove a manutenção do monopólio para algumas poucas empresas, e em troca disso as empresas têm o cenário ideal, os maus empresários. Você não tem competição, você oferece um péssimo serviço a um custo alto. E as duas partes estão satisfeitas. É uma relação de benefício mútuo. A exemplo do que ocorreu, por exemplo, na telefonia. Muitas vezes a gente vê certos setores dizerem que a privatização das telecomunicações no Brasil foi um sucesso. Olha, é evidente que é um cenário muito melhor do que se nós tivéssemos só a presença do Estado, mas na verdade foi um fracasso. Se você comparar com o Canadá, por exemplo, estou fugindo um pouco mais rapidamente. Se você comparar com o Canadá, por exemplo, o Canadá tem uma população infinitamente menor que a do Brasil, tem 20 operadoras de telefonia. No Brasil, mais uma vez se repetiu aquilo que eu falei anteriormente. Hoje nós estamos dependentes de TIM, Vivo, Oi, mais uma ou duas. Mais uma ou duas. Sendo que normalmente essas são donas da NET, donas da GVT e assim por diante. Ou seja, mais uma vez esse capitalismo de compadrio. Benefício mútuo entre Estado e maus empresários. Então, as alternativas para todo esse processo. Evidentemente, existem certos gargalos do ponto de vista jurídico e constitucional no Brasil. O SUS é muito bem calçado do ponto de vista constitucional, do ponto de vista legal. Mas a primeira das alternativas, e mais possível do ponto de vista jurídico, embora seja uma articulação política difícil, é a desregulamentação do setor privado. Justamente para gerar essa oxigenação, permitir mais empresas operarem na saúde suplementar, oferecendo um serviço melhor por um custo mais baixo. O que, logicamente, induziria o SUS, mesmo que por via indireta, a melhorar os seus serviços. Redução da carga tributária, especialmente no caso da saúde, na contramão da retomada da CPMF que é pregada pelo atual governo. Discutir, e isso é impossível do ponto de vista constitucional, é uma utopia, discutir uma cobrança, mesmo que módica, para a utilização do serviço do Sistema Único de Saúde, e o foco nas escolhas individuais. O grande objetivo do capitalismo não é o lucro, o grande objetivo do capitalismo é satisfazer os clientes. Se você atinge a satisfação do cliente, você vai lucrar por via indireta. E na saúde é a mesma coisa. Você tem que fazer com que as pessoas optem pelo plano de saúde, pela opção de saúde, que melhor é conveniente a elas, de acordo com as suas circunstâncias pessoais, com seus problemas de saúde, com seu projeto de vida. Então aí o mesmo slide. Vou falar só sobre 3 sistemas de saúde rapidamente, né? Canadá, Alemanha, inicialmente. A diferença fundamental entre eles, vou passar de maneira genérica, já que o Dr. César já falou. A diferença fundamental é que, no caso do Canadá, um pagador único, né, que é o Estado. No caso da Alemanha, se permite essa competição. A Alemanha permite a competição entre seguradoras de saúde e você contrata o plano das seguradoras de saúde. Só com essa alteração já se vê uma diferença significativa nos resultados. O investimento da Alemanha é menor e os resultados muito melhores, além do índice de leitos por 1000 pessoas ser quase o triplo. Então, o Canadá, o pagador único, que é o Estado, e os hospitais e fornecedores são privados. Já é uma mudança qualitativa significativa em relação ao Brasil. Na Alemanha já temos um sistema misto, né,
que existem as seguradoras de saúde, uma grande gama de seguradoras de saúde competindo pelos clientes, oferecendo esses serviços a um preço mais baixo, poucos casos de fornecimento exclusivo do governo, e o grande sucesso se dá justamente por esses pilares. Livre escolha, ou seja, de acordo com as suas circunstâncias, você vai escolher a seguradora A, B ou C, que você julga melhor com relação custo-benefício, competição entre as seguradoras e contribuição individual. E aí o grande caso de sucesso, ou de maior sucesso até hoje registrado, eleito pela OMS desde o ano de 2010 até hoje como o melhor sistema de saúde do mundo, a Holanda. A partir de 2006, a Holanda extinguiu completamente o sistema público de saúde e colocou como obrigatoriedade que todo cidadão holandês adquira um plano de saúde. Existe uma concorrência ainda maior entre seguradoras, eles permitem isso. A administração é totalmente privada, uma concorrência muito grande entre seguradoras, cada um opta pela sua seguradora, e no caso eventual de um cidadão que não possua capacidade socioeconômica de contratar uma seguradora, existem parâmetros para isso, o governo contrata essa seguradora de preferência do cidadão por meio de vouchers. Até hoje, é o sistema que temos como mais eficiente no mundo. Pode passar, por favor. E aí vem o resultado disso tudo. Nós somos formados dentro de todo esse processo e desse sistema completamente anormal. Tanto nas universidades públicas quanto privadas, grande parte da nossa formação está dentro do Sistema Único de Saúde. E nós somos formados, essa é a frase típica de um aluno médio de medicina, ao fim do curso. O SUS é uma conquista da sociedade brasileira e da Constituição Cidadã, que deve ser preservada e ampliada, custe o que custar. Ou seja, o aluno de medicina, ele é pior formado do ponto de vista técnico. Vejam bem, hoje, a grande média das instituições, a média das instituições de ensino do Brasil ainda formam os médicos de maneira qualificada. Muito mais por um heroísmo dos docentes e dos próprios alunos. Mas, inegavelmente, a qualidade da formação do médico tem caído de maneira substancial ao longo dos últimos anos. Por quê? Nós somos treinados, devido a todas essas anormalidades do Sistema Único de Saúde, nós somos treinados a atender e fazer uma anamnese e exame físico no paciente em 5 ou 10 minutos. Nós somos, literalmente, coloquialmente, tocadores de fichas. Nós não estamos ali para aprender, assim como o docente não está mais ali para ensinar. Está para tocar uma demanda. E isso tudo é resultado dessa anormalidade administrativa do Sistema Único de Saúde. E além disso, nós somos doutrinados, em especial por alguns segmentos dentro da academia médica, a pensar que o SUS realmente é uma grande conquista da sociedade e, pasmem, até mesmo da medicina. Aí o aluno de medicina se forma e cai no mercado de trabalho. Qual é a realidade que ele se depara? A outra frase, o sistema é relativamente novo, isso é muito comum. Então, ao longo dos anos, as conquistas vão ser alcançadas e teremos um sistema muito melhor. Isso é algo costumeiro e, evidentemente, a tendência é só piorar. O aluno cai no mercado de trabalho e se depara com essa situação. O médico brasileiro no SUS, condições aviltantes de trabalho, praticamente não existem condições de alimentação, de dormitório, salários baixos, altíssimo volume de atendimentos, péssima infraestrutura de equipamentos, de insumos, pressão alta de gestores e de pacientes, o médico no meio disso tudo, e um culto ao Estado como se o Estado fosse composto por seres angelicais que vão resolver o problema da população e o problema da medicina no que se refere à saúde. E uma contraposição à livre iniciativa, à livre organização e ao liberalismo. Eu vou aproveitar o fim da palestra para tocar nesse ponto. Acho que esse ponto é um ponto que merece ser tocado e é uma reivindicação da Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil e diz respeito a muito do que nós estamos falando aqui. A que ponto pode chegar a intervenção estatal e a sobreposição de critérios políticos a uma busca por uma formação médica de qualidade. Recentemente, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo desencadeou aí uma campanha, principalmente em relação a outros CRMs de outros estados, para convencer esses CRMs a replicarem o exame do CREMESP nos seus estados. Logicamente, nem vamos entrar no mérito técnico desse exame, de que a avaliação seriada é muito mais eficiente no âmbito da medicina, de que o critério punitivo é muito mais eficiente quando se aplica para a universidade, para a faculdade e não para o aluno. O que nós temos como cenário é que depois de todas essas anormalidades do SUS, do estudante de medicina inserido nesse sistema completamente desequilibrado, a sua formação deficiente vai ser responsabilidade sua, e não justamente do Estado e das instituições que foram abertas
sem critérios mínimos de qualidade e autorizadas pelo Estado para atuarem. E nos bastidores já se sabe que a justificativa do governo brasileiro é justamente que esse exame, se replicado em outros estados, se ganhando força política, seja transformado em lei, assim como o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que os médicos que não atingirem um determinado desempenho sejam impedidos de entrar no mercado de trabalho. E, novamente, nós vamos ter essa sobreposição de critérios políticos, exclusivamente políticos, porque isso vai servir como justificativa para uma abertura ainda mais desenfreada de faculdades de medicina. O governo vai abrir mais faculdades de medicina de uma maneira mais exponencial do que tem feito nos últimos anos e vai dizer, não, agora nós temos um filtro, tem um exame para proteger a sociedade. Essa é a grande questão estratégica hoje e nós temos que estar unidos contra isso. E eu tenho liberdade para falar isso. É muito claro que nesse conselho especificamente existe uma ligação muito forte com o atual governo federal. Então, pode passar, por favor. Eu vou encerrar com a frase de uma mulher que, para mim, é a minha maior referência política. Eu acho que foi, muito provavelmente, a maior liderança política do século. E ela diz que, deixe-me dizer em que acredito. O direito do homem de trabalhar como quiser, de gastar o que ganha, de ser dono de suas propriedades e de ter o Estado para lhe servir, e não como seu dono. Essa é a essência de um país livre e dessas liberdades dependem de todas as outras. Obrigado.